Olá, meu nome é Raul Kuzma E eu sou Daniel Paulin. e esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje a gente vai ter um Deep muito especial e muito bacana, porque a gente vai falar de um tema que eu acredito que seja muito importante para quem está começando a trabalhar com o universo do branding ou do design, que é a gestão de projeto, tá? Mas uma forma muito divertida, porque a gente vai ter uma pessoa que vai falar e a gente vai ter o chefe dele ouvindo, né? Então, assim, este DIP promete vários pontos de fogo no parquinho. Então, Helder, por favor, meu amigo, quem é você? Se apresente, por gentileza. Fala pessoal, meu nome é Helder Ribeiro, eu sou coordenador da agência Neurona e eu vou falar um pouquinho com vocês aí sobre design, experiências positivas de todo o processo de início com o cliente até a entrega final. Muito bom. Muito bom. Seja muito bem-vindo ao nosso Deep, Helder. Estou muito feliz que você está aqui hoje com a gente. E eu vou fazer a primeira pergunta já para aquecer os motores aí. Maravilha. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, de uma forma resumida, como que você entrou nesse universo do design, publicidade. Eu sei que você é formado nisso, né? E o que te inspirou a procurar ou a entrar nesse meio, que é um meio que pra gente é tão prazeroso, que a gente gosta tanto, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então, se você puder contar um pouco da sua trajetória até hoje aí pro pessoal, seria bacana. Cara, uma coisa que eu estava até conversando com meu círculo de amigos, que o design para mim é uma paixão. Ele, para mim, não é um trabalho, ele é um hobby. Que eu adoro o que eu faço. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. E isso me torna um aprendiz todos os dias, porque eu sempre quero melhorar, eu sempre quero buscar coisas novas, ferramentas novas, formas novas de divulgar e de aplicar o que eu já conheço. Então é uma constante evolução. Então, eu comecei, acho que quando eu tinha meus 10 anos aí com desenho, eu sempre me comuniquei muito, eu sou uma pessoa muito comunicativa, e todo mundo falava, poxa, você tem que seguir a área das artes. Você é um cara muito criativo, você tem ideias muito inovadoras, diferentes, você sempre pensa de formas diferentes. Então, assim, a gente vê traços em você que vai caminhar para essa área. E aí eu começava a desenhar, e aí eu pintava, já cheguei a até pintar óleo sobre tela. Eu tenho prato Ô, louco. com óleo sobre tela. Inclusive, a minha casa ela é toda decorada com quadros que eu pintei. Vai vendo aí, Que Raul, vai legal. vendo. Que legal. E, cara, tudo que envolve design para mim, arte, expressão do meu ser, para mim é sensacional. Desde um desenvolvimento de um texto, de uma redação, até o desenvolvimento de um evento, desenvolvimento de uma marca, do branding, toda a parte de percepção da marca, tudo que envolve isso, para mim, é muito assim, prazeroso. Então, eu fui caminhando aos poucos para essa área e eu até fico pensando, poxa, o que englobaria tudo isso? Porque para mim, por exemplo, fotografia é uma paixão, é, criação de vídeo é uma paixão. Então, tudo englobava isso. Eu falava, meu, o que eu posso estudar para conseguir englobar tudo o que eu gosto? Aí começou a vir algumas ideias, insights sobre, poxa, publicidade, propaganda e marketing. Legal, engloba bastante coisas. Fiz a faculdade, mas ainda faltava algo. Eu falei, meu, talvez não seja exatamente isso que eu quero. E é aí que eu peguei e fiz uma especialização em design pelo SESI. SESI, não, Que legal. pelo SESC. E, inclusive, essa especialização foi feita dentro de uma unidade do SESC que faz parceria com a impressão da Ambev. Então, no período de especialização, eu conheci toda a fábrica de impressão de material da Ambev. Então, meu, aquilo me deixou, assim, nossa, extremamente curioso. Falei, meu, eu preciso mexer com isso, é isso que eu quero. E ali, dali em diante, eu comecei a me especializar, a procurar mais.
cursos, aplicando isso. Trabalhei em outras empresas antes da Neurona, mas às vezes a gente pensa também que, poxa, eu vou entrar no mercado e vou fazer o comercial da Coca-Cola. Eu vou entrar no mercado e vou fazer uma propaganda para a FIFA da Copa do Mundo de 2020, 2022. Não, na verdade, esse é um mundo assim muito amplo, de várias possibilidades, né? E isso é uma coisa que talvez a gente tenha que ter uma percepção mesmo, porque é meio que uma predisposição para quem conhece esse mercado. Ele acha que a gente vai chegar e vai fazer acontecer. E, na verdade, não. Precisa ser um caminho, né? Você precisa trilhar um caminho para chegar a ponto de fazer um comercial da Coca-Cola, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é muito legal porque toda essa caminhada me mostrou muito sobre mim, sobre quem eu poderia ser. E hoje eu sempre busco aprender, evoluir. Sou um cara muito mente aberta para novas ideias. O Daniel tá aí para não me deixar mentir. E, poxa, eu acho que isso é o mais interessante mesmo, é essa minha paixão pelo que eu faço. Eu acho que isso é o meu grande diferencial. Muito bom. Muito legal. E Alder, deixa eu já começar a te perguntar, até para já de cara já colocar uma pimenta aí no papo, que é o seguinte: é muito difícil para quem é criativo entender processo, a importância do processo, a importância da estratégia e da coerência quando a gente vai desenvolver um projeto de marca, né, em todos os pontos de contato que a gente vai ter. Né? Se a gente tem uma promessa A, promessa tem que ser A e tem que ser entregue A em todos os pontos de interação com o cliente. Fornecedores, cadeia de valor, seja lá qual for, e é difícil, né, a gente fazer isso de forma real, relevante. Como que é o teu dia a dia nessa relação entre você atender o cliente, manter a coerência daquilo que ele falou, passar para o seu time, manter aquele discurso que foi colocado enquanto promessa para a área de design, para a área de comunicação, e depois quando você chega ali e entrega o book final, a coisa está exatamente relacionada à proposta que foi desenvolvida no começo do projeto. Legal. Inclusive, Rony, eu acho que hoje, o mercado atual, falta o designer que tenha um entendimento de todas essas possibilidades, todas essas ferramentas que ele tem que proporcionar para o cliente, desde uma imersão até um entendimento ou insights de ideias para novas possibilidades de aplicar a marca ou seja um evento, o que for que o cliente espera. Nada assim, eu tenho um contato com os designers e eles me informam, passam que isso é uma dificuldade deles talvez entenderem a necessidade do cliente. Eu acho que isso é um grande diferencial para você entregar um projeto de qualidade. E você precisa entender a necessidade do cliente, qual é o objetivo, o que ele gostaria de impactar o cliente dele, o target dele, como ele gostaria de impactar ele? Qual é o objetivo? Então, assim, você precisa ter esse olhar de eu não vou fazer um comercial de L'Oréal para um público que não tem careca. Então, não tem Perfeito. esse elo entre o cliente e a propaganda. E é isso que é o que faz a diferença na hora de você ser mais assertivo na entrega do projeto. É você entender lá o início, onde você planta a sementinha do projeto. Quando você entende o que esse projeto vai dar fruto lá na frente, com certeza o processo ele vai ser muito mais otimizado, ele vai rolar muito mais tranquilamente, você vai gerar um rapport com o cliente. Porque quando você entende o que o cliente quer, você começa vou dizer assim, você começa a vibrar a mesma energia que o cliente. Porque ele vai perceber que, poxa, o cara pegou a ideia, ele se ligou que eu quero. Então, a partir daquilo ali, você começa a ter ideias muito mais alinhadas com os objetivos do projeto. E o cliente vai estar muito mais disposto a escutar o que você tem a dizer sobre as ideias, sobre o projeto e tudo mais. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, porque quando você entende um pouco do mercado, entende o que o cliente faz, qual o objetivo, todo o restante do processo se torna mais fluido. Perfeito. Ô, Helder, e o que o Raoni falou, né? E como que você, vamos supor, como que você
vamos supor que você foi num cliente, você entendeu a demanda, né? Como que você leva isso para o time de uma forma clara? Porque pensa só, né? Muitas vezes o cliente falou com você sobre uma ideia ali e tal, e vocês debateram e tal. Quando você vai transmitir para uma outra pessoa, você tem que garantir que ela também, ela entenda tudo aquilo que foi discutido, né? E que ela consiga captar todos os níveis de detalhes ali e te surpreender, né? Porque primeiro você tem que comprar essa ideia do designer, né? Para depois apresentar para o cliente, né? É assim que funciona, não é? Como que você leva, né, essa parte desse processo aí entre cliente, ideia, o designer que vai desenvolver, validação e retorna para o cliente? Sim. Eu acho que nesse primeiro momento, ter uma experiência, um profissional experiente, recebendo esse briefing, recebendo toda essa proposta no início é muito importante. Exatamente por isso. Porque às vezes acontece em algumas agências, vou até mencionar aqui, que, por exemplo, um diferencial hoje na Neurona é o contato do designer direto com o cliente. Isso evita um telefone sem fio, que em algumas agências tem um Perfeito. atendimento. E o atendimento, ele acaba recebendo o briefing de uma maneira e passa de outra. O designer recebe de outra e tudo se perde nessa transição. Então, por isso que é importante ter um profissional que seja dedicado à área de produção, de design mesmo, e ele entender esse processo, ter uma experiência de como é receber esse briefing e poder passar isso para um outro profissional que vai aplicar o design. Então, por exemplo, uma das coisas que eu aplico muito no meu dia a dia é, quando eu vou passar o briefing pro designer, eu tento interagir com ele conforme eu vou passando o briefing para que ele me explique o que ele está entendendo do que eu estou falando e me explique como ele pretende fazer isso. Então, começa a ter aquela. É como se fosse um brainstorm, mas um brainstorm de produção. Pô, o que você pretende fazer com essa demanda? Ah, eu pretendo trabalhar dessa forma, fazer uma pesquisa, fazer um estudo de mercado, legal. Ali eu começo a ter a percepção de ele está entendendo o briefing. Legal. Então é essa troca que faz eu ter essa percepção ali, ó. Se ele começar a falar, não, já vou pegar aqui uma marca aqui, vou direto no Illustrator aqui, ou no Corel, que seja o produto que ele esteja utilizando, e já vou fazer. Ali eu já vou perceber que ele não entendeu qual que é o briefing. Eu vou falar, não, ó, Legal. preciso que você tenha um pouquinho mais de embasamento antes de você sair criando. Preciso que você faça um estudo de mercado, preciso que você entenda como está sendo posicionado as outras os concorrentes, as demais empresas no mercado, qual é a percepção do mercado sobre essa marca. Então, começar a gerar essa pesquisa e esse embasamento antes de você gerar o produto final, né? Ou a entrega, o logo, o branding. Então, assim, conforme eu vou tendo essa troca com ele, eu começo a ter essa ideia de, ó, realmente, ele está entendendo o briefing. Então, para mim, é dessa forma que eu aplico a minha troca com os meus designers. Eu converso com eles e pergunto: você entendeu? O que você pretende fazer? Como que você pretende fazer isso? Como você vai lidar com esse desafio? Né? Que eu acho que todas as vezes que a gente recebe uma nova demanda, é um novo desafio. É uma nova forma de você Perfeito. enxergar talvez uma coisa que você já fez 20 vezes, mas para aquele cliente tem que ser diferente. Porque é um novo cliente, é um novo projeto, você vai ter que fazer uma nova pesquisa, entender tudo de novo e tentar aplicar ela de uma forma diferente, né? Então é um desafio. Muito Muito bom, hein? legal. E olha, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, que eu tive essa oportunidade de passar por isso, e é uma coisa que, cara, ele demanda uma inteligência emocional e umas velas, assim, pra gente poder, até uma cachaçinha ali, pra poder dar sequência. Quando você tá, imagina, né, você tá quase no projeto fechando, tudo validado, tudo bonitinho, tudo em produção, e aí o teu cliente chega e fala, ó, eu falei com a minha numeróloga e consultei meu radiestesista, então eu vou precisar mudar tudo, porque a cor não vai bater com Marte quando foi o lançamento do produto. Como é que você lida? Porque assim, pode parecer muito bizarro isso, mas essas mudanças
né, de nível até um pouco subjetivo e muitas vezes até místico, acontece com uma certa frequência. Sim. Né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você lida com essa flexibilidade, essa fluência entre, olha, o projeto está validado, mas na ponta ou numa fase que já não dá muito para voltar, vai ser necessário refazer diversos projetos, diversos processos, porque o radiestesista falou que a energia não está legal. Nossa, isso é engraçado porque realmente acontece. E assim, tem o ponto também que eu acho que é muito engraçado, porque assim, eu acho que todos os designers que vão me ouvir dizer isso agora vão se sentir representados, tá? Todo designer tem um apego emocional ao seu layout inicial. O primeiro layout, a Perfeito. primeira marca, meu, você tem uma. É como se fosse o seu bebezinho. Você colocou ali, você criou ele, você cuidou dele, ele tá começando a crescer. Alguém fala, não. Nossa, é como se tivesse cortado o cordão umbilical. É muito dolorido. Perfeito. Eu acho que é importante, exatamente voltando naquele ponto que eu acabei de comentar, essa pesquisa, esse entendimento vai gerar o seu embasamento para você defender a sua proposta com o cliente. Ah, ele fala, meu numerólogo falou que 13 é ruim, 13 é péssimo, não vai dar certo. Aí você vai falar assim, então, o 13 está de acordo com a proposta de valor da sua empresa. E o 13 remete a XYZ da pesquisa que eu realizei para o seu logo, para o seu mercado. Então, você vai começando a trazer fatos de uma pesquisa mesmo, muito bem embasada. E aí, talvez, talvez, né? Não é sempre, mas talvez essa pesquisa, esse embasamento gere um pouquinho mais de valor na sua opinião do que no do numerólogo ou do sobrinho dele que falou, nossa, tio, ficou feio, não Perfeito. gostei. Ou Muito senão a bom. mulher dele fala, ah, não, vermelho não, bota rosa choque que vai ficar lindo. Mas sabe que, olha só que louco, né? Isso é importante, esse bate-papo que a gente está tendo, porque muitas vezes não é por mal, né? O cliente, ele pensa só, ele não sabe o que a gente faz, a gente tem que explicar para ele muitas, né, das etapas, processos e tudo mais, e ele não sabe. E a partir do momento que ele vê uma marca ou qualquer item gráfico, uma propaganda, enfim, a hora que ele olha, eu falo, meu Deus, que animal isso. Então, a energia dele, né, a expectativa dele foi lá em cima e a gente conseguiu superar essa expectativa e ele fica super feliz. Então, é meio que natural ele apresentar o projeto para outras pessoas, né? Porém, Sim, sim. porém, essas pessoas não participaram do briefing, elas não entendem sobre o que a gente faz, ela não entende o que foi passado. E daí isso acontece? Nossa, olha só que animal isso daqui. O que você acha, amor? Daí, ah, ficou legal, né? Acho que poderia ser um pouco mais vibrante. Ou seja, o cliente também ele tem que tomar cuidado, porque é natural que a outra pessoa ou vai falar, nossa, ficou irado só para agradar, ou gostou mesmo, de fato, ou recebe uma crítica porque a expectativa dele foi atingida com sucesso. E o outro está totalmente fora do contexto, né? E não vai saber se, nossa, meu, tá lindo, maravilhoso mesmo. Então, isso daí é muito delicado, né? E eu acho que vai ser um eterno sofrimento dentro das agências quando o cliente ele só apenas olha gostei e não gostei, né? Tipo, é bonito, não é bonito. Ah, vou apresentar para não sei quem. Você tem que tomar cuidado, né? Às vezes ele não entende, porque, por exemplo, recentemente eu participei um bate-papo que falava exatamente sobre o poder da simplicidade, né? Que hoje, muitos dos clientes, eles buscam que o logo resuma tudo o que ele faz. Ah, não, o meu logo ele tem que refletir exatamente o meu produto que eu entrego para o meu cliente. E, na verdade, não. O logo ele não tem que resumir o que você faz. O logo, ele é uma percepção intangível do que você faz. Ele é, como vamos dizer assim, ele é um símbolo lúdico, muitas vezes. Porque a percepção do que você faz é baseado na sua propaganda e aonde você faz essa propaganda. Porque, por exemplo, não faz sentido se eu faço, por exemplo, uma propaganda.
Vou tocar no assunto também do que agora recentemente eu tô careca, sabe? E aí eu vou tocar nesse assunto, porque não faz muito sentido o cara vir pra mim e me fazer um puta comercial lindo, maravilhoso, com uma loira, cabelo esvoaçante e eu sou careca. Não vai criar uma conexão pra mim. Vai Perfeito. passar, é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Então eu acho que precisa ter essa percepção de que o que vai fazer as pessoas entenderem o que você entrega é aonde você anuncia, aonde você se posiciona e as ideias que estão associadas à sua marca. Não propriamente o símbolo ou o logotipo, não, aquela peça X. É a constância. Você precisa, por exemplo, uma mídia social ela não é feita de um post. Ela é feita de uma timeline sensacional que a pessoa acompanha, que ela interage, que bate com os princípios dela. Então, precisa ter esse elo com a pessoa e não só o logo. Perfeito. Não, e muito legal. E uma coisa também que eu acho importante, Adri, eu queria muito que você pudesse comentar, é porque. E eu estou me colocando agora, principalmente quando eu comecei a trabalhar, tá? Quando eu comecei a desenvolver o negócio do meu escritório, e eu estava muito sempre focado em time cliente, mas aos poucos eu fui percebendo quão era importante a minha interação adequada com o cliente, né? O meu alinhamento de expectativa adequado com o cliente para nunca prometer o que não vai entregar. O simples falar não sei, vou perguntar, porque de fato quando a gente começa a gente tem uma ânsia de fato assim de querer muito, eu preciso ter portfólio, eu preciso ter case, eu preciso ter experiência, eu preciso ter um monte de coisa, ter grana. E aí a gente troca um pouco dos pés pela mão e a gente acaba desenvolvendo totalmente um processo inverso, né? A gente começa a criar um desserviço para a gente e para o cliente. Hum. Né? Como é que é a sua tratativa, principalmente nesse momento tão delicado que é o de formação de expectativa, né? Numa primeira reunião, numa imersão, como é que você trata como é que é a tua relação com o cliente? Então, eu sempre, como eu disse para você, eu sou uma pessoa muito comunicativa, então eu sempre tento trazer o cliente para mim, né? Eu sempre tento bater um papo, entender, além do briefing, entender o que ele gostaria de receber. Por exemplo, se ele quer algo, poxa, eu quero algo bombástico, eu quero algo que impacte. Fala, bom, eu preciso pensar em algo que realmente tenha esse apelo emocional, porque algo que te chama atenção sempre é voltado para o âmbito emocional, porque ele vai pegar você de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que eu sempre tento buscar esse entendimento mais pessoal do cliente. Por exemplo, eu sei que, poxa, como você falou, às vezes a gente corre com algumas coisas para gerar cases, eu preciso de um portfólio e tudo mais, mas muitas vezes quantidade não é qualidade, Perfeito. principalmente no design. O design, por que eu vou entregar 10 posts subjetivo, tá? 10 posts de mídias sociais que não refletem o que é a marca, que não entregam o que significa esse produto ou que faça, vamos supor, vender mais. Não vai adiantar nada. Agora, se eu fizer 2 posts que gera embasamento, gera interação com o cliente, com o produto, as pessoas têm a percepção do que é esse produto e qual é o benefício desse produto, é exatamente esse o resultado que o cliente vai esperar. Ele quer que você entregue, às vezes, resultados e não quantidades. Ele quer aquele, por exemplo, poxa, eu quero um- uma timeline super descontraída, cultural, com várias fotos exclusivas, mas, às vezes, poxa, quantidade não é qualidade. Então, por isso que é importante a gente ter essa ligação. A gente fala até dentro da neurona, gerar esse rapport com o cliente. Então, quando você gera esse rapport, fica muito mais fácil de você ter o entendimento do que ele quer e superar as expectativas dele. Então, poxa, você está aqui alinhado com o cliente. Quando você entrega, você supera as expectativas dele. Você quebra Muito o, bom. o que ele estava achando que ia receber. Você vai lá e supera. Ele fala, putz, não esperava isso, eu estou muito mais. É uma experiência positiva, né? Você começa a gerar. É exatamente aí. Você faz a primeira entrega,
você já começa a gerar aquele rapport e aí gerar a primeira experiência positiva. Meu, você traz o cliente pro seu barco. Ele vai remar junto com você. Porque quando você supera as expectativas dele, é como se ele estivesse correndo pro abraço. Ah, Muito legal. legal, muito legal. É aquela velha assim, o goleiro caiu, você tocou pro cliente, o cliente mete o gol. Fala, e aí, corre e me abraça. Ô Helder, me fala uma coisa, assim, que eu fiquei curioso, né? Muitas vezes, quando a gente está criando, né? Desde quando a gente tem um insight, né? Então, o cliente, ele pediu... Você falou uma coisa interessante, né? A gente tem vários desafios durante o dia de diversos clientes e a gente, né? Tem que estar ali toda hora com a bola lá em cima e entregando, né? Mas quando o cliente ele pede alguma coisa e está naquele momento de insight e tal, o que você pensa, né? Como que você traduz um conceito, uma ideia, né, numa arte, né? Qual que é o processo? Você faz na mão, você vai para o computador, você pesquisa, você procura referência, porque isso é uma pergunta que eu vejo muita gente fazendo para mim, né? E aí é interessante, porque tem gente que dá uns bloqueios criativos que ele fala, putz, a ideia é genial, mas não consigo traduzir isso em arte, né? Cara, eu acho que isso é uma pergunta muito, muito legal, porque eu convivo com muitas pessoas da área, né? Com muitos designers, amigos meus são designers, e, meu, realmente, existe sim. Tem gente que, às vezes a gente fala isso para outras pessoas que não é da área, bloqueio criativo. Mas, pô, o que é um bloqueio criativo? Cara, às vezes é um bloqueio que você tá sentado na tela, você tem o briefing, você tem tudo alinhado perfeitamente, sua pesquisa tá ali, ó, na sua mão, tá tudo especificado, mas não sai. E às vezes, assim, pra mim, cara, eu adoro pegar meu papel, minha caneta, sentar, ouvir uma música que me deixa inspirado, ou sentir o dia, sabe? Sair pra fora, sentir o sol na cara, sentir a brisa. Isso me faz ter uma conexão mais com o meu eu, sabe? O meu eu interior. Eu falo isso pros meus designers. Eu falo, cara, não tá rolando? Solta. Sai um pouquinho da frente do computador. Às vezes você tá tão, vou usar uma palavra aqui, tão bitolado no computador que às vezes não vai rolar. Perfeito. Não vai rolar, cara. E quanto mais você força, mais fica bloqueado. Mas, pô, imagina você sentar. É bem aquela coisa de filme do americano, né? Que o cara senta na beira da praia, começa a desenhar e pum, sai uma ideia maravilhosa, né? Mas, na verdade, eu gosto muito de, pô, sair, dar uma espairecida, ouvir uma música legal. Às vezes até, se existe possibilidade, se o seu dia a dia possibilitar isso para você, pô, liga a televisão, assiste um vídeo que te desperta algo. Pode ser um stand-up, pode ser um vídeo educacional, pode ser o que for. Mas aquilo, ele vai começar a derrubar o muro que você estava construindo conforme você forçava para tentar criar algo. Então, meu, às vezes eu coloco uma música, vou lá, pego meu lápis, meu papel, começo a desenhar, começo a rabiscar, e eu adoro passar as ideias primeiro pro papel, e depois passar ela para outras pessoas verem mesmo, olha, poxa, o que você acha disso? Começar a ter é como se fosse uma mini pesquisa, vamos dizer assim. Poxa, o que você acha? O que esse logo te transmite? O que esse símbolo transmite para você? Você começa a ter dados. E aí isso te auxilia bastante no desenvolvimento. Você sabe se você está num caminho legal ou não. Eu, quando vou fazer o meu desenvolvimento de marca, de logo, eu sempre peço opinião para as pessoas que estão ao meu redor. Falo, meu, e eu nunca falo o que significa o logo, para que é. Eu sempre pergunto, o que esse símbolo remete para você? Qual é a sua percepção quando você bate o olho? E as respostas das pessoas agregam muito no meu desenvolvimento. Falo, meu, ó, acho que não é esse caminho que eu tenho que seguir. Talvez eu tenha que seguir outra coisa. Vamos voltar de novo, vamos zerar a pedra aqui e começar de novo. Então, eu acho que. Olha, desculpa te interromper, é que eu curti muito o que você falou desse processo e eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais. Cara, qual que foi o papel da arte nesse teu processo de criação?
Porque na arte tem essa sensibilidade, né, de parar, tem uma reflexão, tem uma inspiração, tem uma interação. Né? Diferente às vezes do design que a gente entregar tudo muito rápido. Então, eu acho que, assim, o design, ele é muito intangível. Ele é muito intangível. Então, por exemplo, não é, eu não consigo, o cliente ele acha que eu vou sentar aqui no meu computador, vou, pá, criei maravilhosamente aqui, vou entregar para ele, vai ser aprovado de primeira. Mas não rola assim. Existe todo um backstage por fora. Então, pô, eu preciso sair e eu gosto bastante, foi o que eu falei para vocês, eu gosto bastante de ouvir uma música, assistir um episódio de uma série que eu gosto bastante, que me faz rir. Eu gosto, cara, eu sou uma pessoa que é extremamente de bem com a vida. Então, eu sempre vou enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. Então, pô, eu assisto um stand-up, dou risada, quebro toda aquela tensão que tá pairando no ar, e isso me ajuda bastante, porque aí eu começo a olhar diferente. Por exemplo, no começo, quando eu tô travado lá, eu não tô rolando aquele, tá tendo aquele bloqueio, eu olho pro briefing e falo, meu, não sei como eu vou fazer isso. Aí, nossa, eu vou até puxar um insight aqui, porque lá no início, na Neurona, eu olhava pro briefing e tinha exatamente essa percepção. Eu falava, meu, como que eu vou fazer isso? Não tem como. Aí o Daniel olhava pra mim e falava, esse é o desafio. Dá teus pulos. Gostou, né? Cara, eu falei, mano, não acredito. E ela sempre assim, Raoni. Era difícil. E eu falei, meu, não sei como eu vou fazer isso. Daniel, não sei como eu vou fazer isso. Ele virava pra mim e falava, esse é o desafio. Nossa. Parece que era o combustível que eu precisava, porque era quando ele falava que esse é o desafio, eu falava, ah, não, vou fazer isso dar certo. Você vai ver. Agora é questão de É honra. questão de honra, exatamente. Eu vou fazer isso acontecer e vai superar as expectativas. Mas, cara, é exatamente aquilo. Quando ele falava, pô, esse é o desafio. Aí você começa a ter um pouquinho mais de percepção. Pô, bom, vamos lá. O que que eu posso fazer? Ah, tá. Aí começa a ter o bloqueio. Não tá rolando, não tá rolando. Saio, faço aquela conexão comigo mesmo, relaxo. Eu sei do que eu sou capaz. Eu sei que eu posso superar isso, que eu posso quebrar esse paradigma. Esse desafio vai ser só mais um que eu vou superar. Volto, quando eu vou ler o briefing, na hora me dá um insight. É exatamente esse momento que você tá leve, que você tá tranquilo, que você quebrou essa tensão que tem no ar, que quando você bate o olho no briefing, você tem um insight. Ô, Helder, e fala uma coisa, só para complementar isso daí, né? Você falou que isso é importante, né? Você sair, ter que não ficar tão bitolado ali naquela ideia e tudo mais, esse bloqueio criativo. Mas o que vale, o que conta muito também é você ter repertório, né? Porque assim, quanto mais você conhecer sobre um determinado assunto, eu acho que aí até pro Raoni também, eu acho que vale uma reflexão sua aí, tá, Raoni? Claro. O entrevistado é o Helder, mas vou chamar você também pro papo, O no palco é de sentido, vocês. né, no sentido de tudo bem, né? A gente vai lá, tá no momento criativo e tá fazendo as coisas e tal. E só que muita coisa dos insights que a gente tem, da nossa, de tudo que a gente coloca na arte de fato, eu falo, é muito de repertório. E o designer, eu acho que tem que saber de tudo um pouco, porque senão você se limita, né? Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias, né? Chegou um amigo e falou assim, cara, eu tô precisando fazer um trabalho no mercado financeiro. Você já fez? Eu falei, cara, eu já fiz. Ele falou, caramba, você já fez de tudo na sua vida? Eu falei, cara, a partir do momento que eu tô, né, assim, tô explorando, tô fazendo pesquisa, tô lendo um e-book, tô vendo um vídeo, cara, eu acho que a gente fica o tempo todo pescando coisas e é um grande aprendizado todos os dias. A minha namorada, às vezes, ela vai, né, mundo dos cabeleireiros, puta negócio chato, não sei o que, tal. Cara, eu fico vendo embalagem, porque eu falo, é um tempo de eu ficar aqui sem fazer nada, eu vou olhar a embalagem e tal. Daí, quando chega um projeto de embalagem, eu falo, putz, olha,
Eu vi uma embalagem no mundo cabeleireiro lá, é animal. Vou tentar seguir isso. Se tornou uma inspiração. Eu Cara, queria saber se para vocês também é isso, né? eu achei bem legal isso, porque se você for parar pra pensar, a cabeça de um designer ou de uma pessoa que trabalha, né, voltado para esse mundo das artes é uma enorme biblioteca mental. Porque tudo que você Perfeito, realiza no seu dia a perfeito, dia, um dia você vai lembrar daquilo, você vai ter acesso àquilo e falar, nossa, eu já vi isso em algum lugar. Isso vai te servir de como base ou até referência para você desenvolver algo que você está se propondo a fazer. E ó, eu vou até levantar uma frase aqui para vocês eu ouvi recentemente e eu acho que ela reflete exatamente isso que o Daniel falou. Conhecimento agrega, experiência multiplica. perfeito, Muito bom, muito bom. perfeito. Adorei essa frase. E para você, Raoni, o que você acha? Funciona assim também? Cara, total, acho que repertório é tudo, meu. Isso que eu sempre falo, cara, a melhor coisa que você faz é tirar a bunda da cadeira e vai viver a vida pra entender o que que é valor pros outros que você vai entregar que não são os seus, né? Então essa relação de repertório, viver experiências diferentes, com conteúdos diferentes, cara, é um exercício de empatia excepcional. Então é muito legal. E eu curto muito esse lance de repertório também, né? Então, tipo, eu sou professor, então na sala de aula você tem uma biblioteca ali viva, né? Você tem, às vezes, 60 pessoas ali te perguntando coisas totalmente diferentes de um mesmo tema. E você precisa ser didático para 60. Então também essa abertura para ser questionado também e articular os repertórios que às vezes você tem e que está um pouquinho apagado, cara, é fantástico. Então, de fato, acho que o segredo é tá na vida, é viver, sair da cadeira É, experiência, e né, ver cara? gente. É isso, perfeito. Desbravar, né? Você tem que ir lá e conhecer mesmo como é o dia a dia das coisas, como acontecem, saber quais são os processos. Eu acho que isso agrega muito. Exatamente como você falou, às vezes você está num lugar que não te remete a nada, mas de alguma forma o designer ele tem aquele olhar mais direcionado para algo. Então, poxa, eu quando entro num restaurante, a primeira coisa que eu bato quando eu sento na cadeira é o menu. Se o menu é bonito, eu falo, aqui já ganhou minha atenção já, hein? Já subiu o Perfeito. nível já. Exatamente, já falou, ó, ganhou uns pontinhos aí, hein? E olha só que louco, né? Uma outra experiência que eu lembrei agora, Helder. Teve um projeto que a gente fez aqui, o Raoni, de design de embalagem para saco de lixo, cara. A Que empresa da era hora. gigante, 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 gigante. Porém, o público dela era mais centro-oeste e nordeste e norte, né? Aqui em São Paulo não tinha tanto. E aí eu falei pro designer assim, né, a gente começou a desenvolver o projeto e tal. E o designer falou assim, tá, eu vou começar a iniciar o projeto, igual o Elder falou, né? Tipo, ele já abriu o Illustrator e foi desenhando. Eu falei, não, 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 para tudo. Você vai no dia, você vai no Pão de Açúcar, você vai não sei aonde, né? Você vai comprar e você vai fotografar todas as embalagens de saco de lixo que você encontrar. Olha, isso foi fundamental para a gente sair do óbvio e criar uma embalagem totalmente minimalista, que normalmente as embalagens de lixo, não vou generalizar, mas a grande maioria é uma poluição visual, que era o Uhum. São Paulo há 15 anos atrás, né? Cada rua que você passava era uma poluição dos infernos. Então, é isso, uma informação em cima da outra e tal. E foi fundamental para que a gente criasse um projeto bacana, minimalista e que tivesse um impacto, né? E aí, Helder, o que eu queria te perguntar é se quando a gente está desenvolvendo qualquer tipo de projeto, o quão importante é essa fase de pesquisa para o seu trabalho? Nossa, cara, eu acho que cai também, encaixa perfeitamente naquela ideia de você sair para você esparecer. Porque, cara, é assim, qualquer coisa, até uma coisa que você enxergue como indispensável para você, ou, desculpa, dispensável. Por exemplo, tá passando o Jornal Nacional, tá passando, sei lá,
fantástico. Você tá lá e você tá viajando, pensando em outras coisas, do nada passa alguma coisa que, opa, isso me capta uma ideia. Isso acontece também, por exemplo, quando você vai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Bem, não sei se a gente pode falar nomes aqui, mas o Saint Marché, Uma festa. sabe aquele mercado? Seu Marché? Sim, sim. Saint Marché, cara, lá é como se para um designer, principalmente esse, vamos pegar esse exemplo que você deu aí do desenvolvimento da embalagem. O Saint Marché, ele é um, um Behance no dia a dia. Que da hora. Cara, é lindo. Você pega as embalagens de café. Nossa, as embalagens de café, meu Deus do céu. É uma coisa Quer linda. levar todas. É o material, é a textura. Por exemplo, ó, vou levantar uma bola aqui pra vocês. A minha namorada, ela trabalha com confeitaria. E ela odeia essas coisas que tem conservantes, aromatizantes, tudo químico. Só que ela não tomava energético. E eu falo, meu, às vezes designers sabem que energético tem que estar presente na lista das compras do mês. E, meu, eu adoro, na verdade, as embalagens da Monster. Porque eles começaram a criar embalagens voltadas para uma entrega mais sazonal. Então, por exemplo, tem embalagens que misturou uma bebida que é comum no México. E aí o que, que eles fizeram? Pô, se é uma bebida do México, vamos trazer grafismos nas embalagens que remetam ao México. Quando você pega a embalagem, se não me engano, acho que é o mango, que é o energético misturado com suco de manga. Meu, os desenhos do Dia de los Muertos na embalagem, com a textura, com o brilho, meu, é ótimo. É uma experiência quando você pega a embalagem. Ela começou a visualizar, ter mais apreço exatamente por causa da embalagem. Você vê como a marca consegue captar um target totalmente diferente por conta de como ela aplica o design nos produtos, nas embalagens. Então, cara, isso é ótimo. Você vai lá, por exemplo, um dia eu tava nesse Saint Marché, eu fiquei sabendo que existia uma fumaça líquida. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, fumaça líquida? Como assim? Eu não entendi. A embalagem era a coisa mais linda. E o que me fez lembrar, ter aquela memória afetiva, era a embalagem. Porque era uma embalagem muito bonita. Era um frasco todo elaborado, era uma caveira, sabe? Tinha um conta-gotas, aí tinha alguns pontos dourados na embalagem. Meu, pô, que embalagem bonita. E é um produto que não é um produto como ovo, leite, farinha e arroz. É um produto totalmente para um nicho específico. Por isso mesmo, o cara foi lá, investiu pesado numa embalagem, para na hora que a pessoa pegar pela primeira vez aquela embalagem na mão, ela lembrar dela por vários e vários dias. Muito bom. Eu acho que isso também engloba o branding, porque é toda aquela coisa intangível que está envolvida no processo da marca, né? Porque às vezes as pessoas não sabem que, pô, tudo isso foi pensado. Esse toque de, pô, eu preciso ter pregnância quando a pessoa me ver na gôndola. Às vezes ela não entende que existe uma pesquisa, profissionais envolvidos para fazer esse tipo de experiência se tornar uma experiência afetiva para ele. Perfeito. Muito legal. E Alder, até para a gente poder ir indo para o fechamento, eu queria. A gente sempre termina, a gente pede para a gente fechar o DIP com chave de ouro um conselho. Né? E você colocou vários e estão todos muito legais. Mas eu queria que você pudesse dar um conselho, principalmente pensando, né, desse público que está iniciando, né? Qual que é o papel
né? O que conselho você daria para alguém que quer de fato ter repertório, mas assim, um repertório muito multidisciplinar, né? Porque veja, você já teve um histórico na arte que é muito importante, desde você passou pelo design, você passou pelo projeto, pelo processo, então isso é muito rico. Que conselho que você daria para alguém que começa a perceber que sem repertório ele não vai chegar em lugar nenhum? Olha, Raoni, eu acho que hoje uma das coisas que eu levo comigo como sempre uma visão, tanto para as minhas entregas pessoais como minhas entregas profissionais, é se coloque no lugar do cliente. Você está satisfeito com que o seu trabalho, o seu trabalho está sendo bem feito? Você está se doando para o seu processo de criação, para o seu processo de entendimento? Se doa, sabe, vive aquele processo, porque isso não vai ser só uma entrega, não vai ser só um produto a mais ou mais um case no seu portfólio. Você vai ter muito mais gostoso, muito mais prazeroso para você, e isso vai te agregar muito, tanto na entrega como na sua carreira. Então se colocar no lugar de quem vai receber essa arte, esse desenvolvimento, esse processo de branding, a marca. Então, eu acho que é exatamente isso. Se colocar na posição do cliente, de como receber isso. Eu acho que isso vai te ajudar bastante, tanto no entendimento quanto no resultado. E hoje eu enxergo exatamente assim. Quando estou fazendo alguma coisa, eu falo, meu, eu seria impactado por isso? Isso causaria a emoção que eu quero transmitir? Se fosse eu passando num mercado e visse, por exemplo, lá a fumaça em líquida, com essa embalagem bonita que eu estou desenvolvendo, eu seria impactado? Seria. Então, meu trabalho está sendo bem feito. Muito bom, hein? Muito bem. Helder, queria agradecer demais a sua participação aqui no DIP. É prazeroso para mim ter pessoas aqui que agregam com a percepção e experiências vividas no seu dia a dia, né? Acho que isso é muito legal. E poder contribuir, compartilhar tudo isso com outras pessoas aqui que estão escutando a gente, eu acho que é impagável, porque o tanto de gente que já passou por aqui e fala com tanta propriedade naquilo que faz ou naquilo que estuda, enfim, é muito bacana. Então, acho que, né, Raoni, eu acho que isso que torna o Uhum. DIP especial, né? Eu acho que não tem certo ou errado, eu acho que é a percepção de cada um e o jeito que leva as coisas pro mundo, né? Então, Helder, eu queria agradecer demais aí a sua Bom, participação e espero que logo, logo, logo em breve a gente faça outras rodadas aí para a gente abordar outros assuntos nessa parte de criação. E muito, muito obrigado mesmo, tá? cara, obrigado, Daniel, obrigado, Raoni, principalmente por liberar esse espaço aí para a gente bater um papo. Foi um papo bem legal, bem gostoso, bem descontraído. E deixo mais uma frase aqui que eu carrego comigo sempre, que é entender para atender, tá? Eu acho que isso é muito legal. Perfeito. E, cara, com certeza, tô disponível aí pra gente bater mais papo. Acho que isso agrega bastante. E é isso. Obrigadão aí pela oportunidade. Valeu. A gente que agradece, viu? E a Adelson é um cara muito legal, você tem um caminho brilhante de certo. Muito obrigado mesmo. E, gente, muito em breve, mais um vídeo incrível para vocês. Até já! Até mais. Tchau, tchau.